Como combater a inveja? Tanto quem sente inveja quanto quem é alvo precisa buscar ajuda, precisa buscar a Deus. Eu trago aqui algumas orientações, primeiro para quem sente. E antes eu vou trazer um exemplo. O primeiro homicídio que aconteceu na Bíblia foi entre irmãos. Os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. É uma história muito conhecida. Os dois fizeram ofertas a Deus. Deus se agradou da oferta de Abel e recebeu. Mas não se agradou da oferta de Caim e não recebeu. Caim se enraiveceu. No versículo 6 e 7 da palavra de Deus em Gênesis, capítulo 4, diz assim: Então o Senhor disse: Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Perguntou Deus a Caim. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Gente, Caim ficou com raiva porque Deus rejeitou a sua oferta. Não era uma oferta que agradava a Deus. E Deus alertou ele: por que você está com raiva? Por que você está ressentido? O pecado bate à porta, ele está à espera, querendo dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Caim não conseguiu vencer a inveja. Caim não conseguiu vencer a raiva que sentiu do seu irmão, porque teve o seu sacrifício aceito por Deus. E Caim chamou Abel para ir ao campo e lá tirou a sua vida. E no primeiro vídeo que falei sobre inveja, citei os exemplos recentes de 2 adolescentes que tirou a vida de uma colega, a outra adolescente de uma amiga. Quem sente inveja precisa buscar no Senhor a restauração de suas emoções e seus sentimentos. A inveja é um sentimento mau, para que o Senhor purifique o seu coração, repreendendo esse mal. Quem sente inveja precisa buscar a ajuda de um profissional para identificar alguma carência, a raiz desse sentimento, a causa dele ser tão forte e latente na sua vida ou na vida de quem sente. Quem sente inveja deve voltar os seus olhos e focar no que você tem. Exercitar a gratidão. Apreço pelo que você conquistou, pelo simples, pelo pouco, pelo que é seu. Foque em quem você é. E peça a Deus, haja de forma que a sua autoestima seja restaurada. Autoestima é a capacidade que a pessoa tem de autoaceitação, de gostar de si, de se aceitar como ela é, se amando, amor próprio, cuidado, zelo. Isso é muito importante, porque a inveja tira tudo isso. A inveja, quando uma pessoa tem inveja de outra, pelo que ela é, pelas características dela, você está auto-rejeitando as suas. A sua autoestima está lá embaixo. Você se sente mal, inferior. Você queria ser diferente. Então, você precisa de ajuda, conversar com alguém de sua confiança, para que seja restaurada a sua autoestima. Precisa olhar no espelho com aceitação. Procure descobrir o seu propósito de vida, isso faz toda a diferença.
independente da aparência que temos, da etnia, independente da condição que temos, quando nós descobrimos o motivo de existirmos, quando a gente descobre uma missão, um propósito, algo que é maior em nossa vida, que dá sentido a quem somos, isso muda muito a forma como olhamos para nós mesmos e como olhamos para as outras pessoas. Então, valorize seus dons. Quais são os seus talentos? Quais são as habilidades que você tem? Procure algo que você gosta de fazer, estude, faça um curso. Aprenda a fazer algo que você vai se sobressair, que você vai ter admiração por quem você é, por aquilo que você faz. Faça algo que te leve a se orgulhar de você, que acrescente algo de bom na sua identidade. Isso é muito importante para que você volte a admirar, a se gostar, a não querer nada de ninguém, a não sentir inveja. Tire os olhos do que é alheio. Se você não viu o primeiro vídeo sobre inveja, veja. Lá eu faço menção de algumas características da inveja. E a palavra que fala sobre inveja, palavra bíblica, palavra de Deus. Tire os olhos do que é alheio. Ore pelos seus olhos para que eles sejam puros, purificados. Mateus 6, 22, 23 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Algumas versões diz trevas. Mas a continuação do versículo, se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Os seus olhos são as candeias do seu corpo, é a luz. Se os seus olhos são trevas, se os seus olhos são maus, todo o seu ser, todo o seu corpo será mau, será trevas. Cuidado com a forma como você está olhando para o mundo, para o que é dos outros, para as outras pessoas. Ore a Deus para que o Senhor purifique os seus olhos. Ore por sua boca e coração. Sabe o que Jesus disse? Jesus estava expulsando demônios, sarando pessoas, libertando. E apareceram fariseus e acusaram Jesus de estar expulsando por meio de demônios, por meio de Beelzebu. E aí Jesus diz o seguinte, em Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Veja o que você tem falado. Veja o que está guardado no seu coração. O Senhor purifica o nosso coração. O Senhor nos faz ter um coração bom. E aí na sequência do versículo diz: o homem bom do seu bom tesouro tira boas coisas, e o homem mau do seu mau tesouro tira más coisas. Mas eu digo que no dia de juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. O que você fala sobre você mesmo e sobre as outras pessoas tem um peso. Não fale mal de si. Não fique em busca dos seus próprios defeitos. Isso gera insatisfação e pode gerar inveja do outro por ter aquilo que você acha bonito. Eu sei que a beleza agrada os olhos. Eu sei que a mídia, as redes sociais, tem trazido um ideal de perfeição. Mas eu quero te dizer que todos somos imperfeitos. Mesmo aqueles ricos, mesmo aquelas mulheres, aqueles homens que parece
que são perfeitos. Não são. Aos que são alvos da inveja, eu posso dizer o seguinte: não pague mal com mal. Ah, tem alguém invejando você, te desejando mal, falando mal de você? A palavra de Deus diz isso em Mateus 5,43. Aliás, Romanos 12, 17 e 18. Não paguem o mal com o mal. Procure antes fazer o bem diante de todos. Faça tudo o que for possível da vossa parte para viverem em paz com toda a gente. Se você faz mal, para combater o mal, você se torna mal. É o Senhor que está nos ensinando a combater o mal com o bem. Que bem é esse? Não vou desejar mal. Não vou desejar que aconteça algo de ruim na vida dessa pessoa. Em Mateus 5, 43 a 45 diz: porém eu digo, Jesus diz isso, amem os seus inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês. Uma pessoa invejosa, ela pode se tornar um inimigo. Um inimigo tão forte. Desculpe, estou muito gripada. Tão forte a ponto de desejar a morte e querer tirar a morte. Então, amem os seus inimigos. Como é que eu amo os meus inimigos? É não retribuindo mal com mal, não desejando mal a essa pessoa, mas desejando o bem, fazendo o bem sempre que possível. É isso que a palavra de Deus diz. Estou sendo perseguido, estou sendo caluniado, difamado, injustiçado. Ore. É isso que Jesus ordena. Eu sei que vai na contramão do que o mundo diz. O mundo diz para se vingar, para combater com o próprio mal. Mas a palavra de Deus diz o contrário. Isso não significa dizer que você vai ficar ali aceitando tudo. Não. Chega um momento que a gente vai dizer, vai explicar, vai falar algo, mas não desejando mal, não fazendo o mal. Não provoque. Tem pessoas que provocam. E se você é uma dessas pessoas, você vai saber do que eu estou falando. Não tenha medo. Não provoque os seus inimigos. Não provoque os que te perseguem. Não provoque os que têm inveja de ti, que estão agindo mal. Não provoque e não tenha medo. Quando nós temos medo de algo, nós nos tornamos refém. Nós nos tornamos alvo, ficamos vulnerável. O medo aumenta o efeito da ação, da inveja, da maldade. Não tenha medo. E eu vou só ler para você alguns versículos que nos instrui a orar e buscar no Senhor a proteção que precisamos. Ore. A oração vai te fortalecer a sua fé. Isso vale para quem é alvo e para quem está sentindo inveja. A oração nos trata, nos aproxima de Deus, nos restaura, nos corrige, porque nós estamos buscando um Deus que é santo. Guarda-me, ó Deus, por quem te confio. Salmo 16, 1. Você precisa crer que Deus te guarda e pedir isso a Ele. Guarda-me, ó Deus, por quem te confio. Salmos 16, 1. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Tu és o lugar que me escondo. Aonde é que vamos nos esconder? Deus me guarda, me protege. É uma questão de fé. Você vai e vem, vai para o trabalho, volta,
faz o que tem que fazer, conquista, realiza, crendo que está guardado pelo Senhor, escondido no Senhor, preservado pelo Senhor. E o cântico, se alegre, tenha gratidão, pense em algo que é uma arma contra o mal. É você louvar a Deus, se alegrar no Senhor, que no seu lar, que o seu coração seja cheio da alegria que vem do Senhor. O mal não acha muito espaço quando estamos cheios de Deus. Quando a presença do Espírito Santo de Deus é real na nossa vida, o mal não vai encontrar espaço. O Espírito Santo não vai ceder espaço para o mal agir na nossa vida. Crê, alimente a sua fé com a palavra de Deus, com louvores. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, eu declaro. Toda ferramenta preparada contra a minha vida não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. O Senhor está falando aos seus filhos e filhas que nenhuma ferramenta, nenhuma arma, nenhuma cilada maldita, nenhuma inveja, nenhum desejo mau, nenhuma obra de bruxaria, de feitiçaria, nenhum levante maligno prospera contra a vida daqueles que estão diante do Senhor, daqueles que buscam ao Senhor, daqueles que creem, daqueles que estão revestidos de fé, da presença. Isaías 54:17 é esse versículo. Toda ferramenta preparada contra nós que cremos no Senhor não prosperará. Salmo 118:6 diz: o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Eu quero dizer para vocês que tanto quem sente inveja, quanto quem é alvo dessa inveja, pode ter suas vidas muito afetadas. Muito afetadas. Ou não. Pode ser um sentimento passageiro, por um breve momento. Eu me dei conta de que o mal está querendo me dominar, como Deus disse para Caim: olha, Caim, por que você está com raiva? Por que você está com inveja? O mal está à porta, querendo te dominar. Você precisa vencê-lo. Senhor, declarar ao Senhor o que está sentindo. Nós precisamos dizer a Deus. Dizer, embora Ele nos conheça e saiba, até mesmo o que pensamos, o que sentimos. Mas nós precisamos confessar. Se isso é recorrente, você encontre alguém que confie e confesse os seus pecados. Alguém de confiança que possa te ajudar com uma palavra de conselho. A você que é alvo, coloque sua vida diante de Deus. Sabe, é interessante que não é só uma pessoa que é muito bela, que é rica, que tem muitos bens, ou que tem muitas qualidades que é alvo de inveja. Qualquer pessoa pode ser alvo de inveja, gente. Qualquer pessoa pode sentir inveja. Qualquer pessoa pode sentir inveja. Basta não vigiar, basta dar espaço para essa semente maligna que o inimigo tem plantado na vida das pessoas, a ponto de levá-las a fazer o que Caim fez, levar adolescentes a tirar a vida de outros adolescentes. Que o Senhor seja contigo. Compartilhe essa palavra. Eu creio que essa palavra, ela é uma palavra dada por Deus para a minha vida, para a minha casa, para a sua e para muitas outras. Que Deus te abençoe e te guarde e te livre de todo o mal.